A paz de Cristo Jesus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a este meu canal. Eu sou o irmão Félix Silva, servo do Senhor Jesus, e você, juntamente com seus familiares e amigos, é o meu convidado especial a meditar comigo em mais um capítulo da Palavra de Deus. E hoje iremos começar a leitura do livro de Romanos. Glórias a Deus. E gostaria de deixar como texto básico dessa minha mensagem Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz assim: a palavra do Senhor. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale comigo e com você para a glória do Senhor Jesus. Roda a vinheta. Romanos capítulo 11, do versículo 1 ao 36, diz assim: a palavra do Senhor. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou. E agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta do Senhor? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escondido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, não seria a graça. Aleluia. Versículo 7. Quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não verem, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Glórias a Deus. Mas se a transgressão dele significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Versículo 13. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto o meu ministério, na esperança de que alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é a santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, então se glorie contra esses ramos. Se eu fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade e vocês permanecem pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Versículo 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles,
Se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza, e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Irmãos, não querem que ignore este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Aleluia! Glórias a Deus! O nosso Deus é um Deus de abundante graça. Continuando o texto, versículo 28. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês, pois Deus sujeitou todos a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Aleluia! Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Graças a Deus, glórias a Deus. Versículo 33. O hino de adoração do apóstolo Paulo, ele diz assim, do 33 ao 36, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inexplicáveis os teus caminhos. Quem compreendeu a mente ou o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu a ele alguma coisa para que depois lhe fosse recompensado? Porque tudo é dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A Deus seja a glória. A Deus seja a honra para todos sempre. Aleluia. Pois tudo é dele, porque tudo é dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A Deus seja a glória, a Deus seja a honra. Ele é digno de glória, ele é digno de ser exaltado, porque ele é o Senhor absoluto e o Senhor da igreja e o Senhor dos nossos corações. Aleluia. Glórias a Deus. Compartilhe esta mensagem, se inscreva no canal, que Deus nos abençoe e até o próximo capítulo, querendo Deus. Tchau, fui.